O texto, Romanos capítulo 15. Nós estamos quase terminando, estamos no penúltimo capítulo, mas ainda temos muitas coisas ainda para aprender com esta carta. Nós continuamos na parte prática da carta. A última parte do capítulo 12 em diante, Paulo nos chama à ação, nos chama a colocar em prática esta nova vida que recebemos através da obra de Cristo Jesus, segundo os decretos eternos do nosso Deus e Pai. Agora, nós estamos analisando o que esta obra de Deus requer de nós, da nossa vida. Nós vimos os últimos capítulos, especialmente o último capítulo, capítulo 14, nos conclama a viver uma vida preocupada uns com os outros. Uma vida em que o padrão da minha ética comportamental não tem a ver com o meu gosto, ele tem que estar conectado com a minha preocupação com a vida, a realidade da vida dos meus irmãos. Então, se eu tiver que abrir mão de algo que para mim é algo plausível, por causa da fé de um outro irmão, para que ele não se escandalize comigo, eu devo fazer isso. E acima de tudo, eu devo considerar que eu não posso ser um tropeço para alguém que custou o sangue de Cristo Jesus. Então esse é o princípio básico de Paulo. Como que eu demonstro amor na igreja? Como que eu demonstro amor na família? Como que eu demonstro amor aos meus irmãos? Demonstrando que eu estou comprometido com a fé deles, tanto quanto estou comprometido com a minha fé. Ao ponto de que aquilo que para mim parece fácil, mas para o meu irmão parece difícil, deve ser respeitado. Um outro ponto que Paulo coloca aqui é o cuidado no que diz respeito à dúvida. E ele faz uma afirmação que para nós é extremamente resolutiva, porque ela serve e deve ser aplicada em várias áreas, em vários momentos da nossa vida. Paulo fala assim, olha, aquilo que não provém de fé e sim de dúvida é pecado. Então, se você está na dúvida de alguma coisa, não faça. Porque você não pode arriscar um tesouro precioso que reside em você, que é a obra de Cristo Jesus, e arriscar não no sentido de perder, mas no sentido de enobrecer, de acinzentar, de perder a alegria desta obra. Você não pode arriscar este grande feito de Deus na sua vida, por causa de alguma coisa que você está em dúvida. Então não faça. Esse é o princípio que Paulo coloca para nós. Além disso, o capítulo 14 nos chamou a tomar cuidado com os excessos. Tanto aquele que quer se dedicar e se aplicar mais, e digamos que Deus o colocou numa caminhada em busca da santificação, o colocou com um compromisso extremamente assertivo, um compromisso forte, enquanto outros, Deus ainda está trabalhando num outro ritmo na vida deles, e eu não posso me tornar um excesso, eu não posso ser extremista, eu não posso nem ser aquele legalista que vai fazer da sua prática uma regra para a vida dos outros, e aqueles que não se submeterem ao mesmo que ele faz, então esses daí são pecadores, rebeldes, gente desprezível. Isso é absolutamente rejeitado e condenado pelo apóstolo Paulo aqui no capítulo 14, quanto também o libertino é condenado. Fala assim, olha, aquele que faz tudo, não está nem aí para nada, e aparentemente não tem nenhum tipo de comprometimento com melhorias na vida, esse também não pode pegar o outro que está comprometido, está trabalhando, está buscando, se exercitando na fé para melhorar, e dizer, olha, você está fazendo coisas absurdas, você não precisa disso. Paulo condena os dois excessos aqui no capítulo 14. Nós devemos ser equilibrados. Eu devo viver a liberdade cristã até o ponto que a minha liberdade cristã não gere escândalo para a vida de um outro irmão. Esse é o meu limite. Eu posso viver um compromisso
de me oferecer, me dedicar, me consagrar a Deus, posso, mas eu não posso usar o meu compromisso como uma arma contra o outro que não está no mesmo diapasão que eu. Então eu devo ter esse equilíbrio. Todos nós estamos vivenciando a boa obra que Deus começou em nós, e Ele vai completar na vida de todo mundo. O que eu tenho que fazer nesse processo é não incomodar o meu irmão, a não ser que seja para chegar para ele e, assim como lá em Colossenses nos ensina, exortá-lo em amor, se de fato ele estiver tropeçando ou cometendo alguma coisa que está prejudicando a vida dele e a vida de outra pessoa. Mas Paulo deixa para nós essa instrução, especialmente quando em assuntos que para eles lá naqueles dias eram assuntos nevrálgicos: comida, bebida, vestimenta. Então Paulo pega esses três assuntos, esse bolo, e diz assim: olha, não fiquem um cutucando a vida dos outros. Se você quer fazer alguma coisa pelo seu irmão quanto a isso, não faça da sua vida um tropeço para a vida dele. Viva com moderação, viva com bom senso. Bem-aventurado é o que faz e não se condena naquilo que faz. É isso que Paulo diz. Esse é muito feliz, a pessoa que faz com convicção, com certeza, e não faz nada que ele mesmo venha se condenar por estar fazendo. Agora, condenar os outros, atacar os outros, julgar os outros, escandalizar os outros, isso é rejeitado aqui no capítulo 14. Então, a questão não é eu posso, não posso, a questão não, a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, ok? Quando nós entramos no capítulo 15, Paulo vai concluir este pensamento, mas tirando a ênfase da questão da comida e da bebida, e ele vai ampliar esse contexto. E ele vai dar para nós aqui, do versículo 1 até o versículo 13, 3 conselhos que são imprescindíveis na vida do cristão, principalmente no que tange a viver em comunidade. Primeiro está aí no versículo 1. Vamos repetir, eu vou repetir o versículo 1 para que vocês se lembrem. Versículo 1 do capítulo 15 diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. E de quem que Paulo está tirando este princípio? Ele está tirando esse princípio da própria vida do Senhor Jesus. A continuação do texto diz: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: as injúrias dos que te injuriavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O exemplo que está sendo evocado é o exemplo de Jesus. E Jesus, ele suportou as nossas debilidades, sendo ele forte, tendo ele todos os princípios, tendo ele toda a santidade em si mesmo. Ele suportou, não só nos suportou, mas ele suportou as injúrias, ele suportou os pecados, os castigos que eram nossos. Ele suportou essa convivência, vou colocar aqui entre aspas, nefasta com o ser humano, em prol daqueles que ele queria salvar. E então Paulo está nos chamando a, primeiro, suportar uns aos outros. E ele vai fazer isso em Colossenses, ele vai fazer isso em Efésios, ele vai fazer isso em Filipenses. É um assunto repetitivo na boca de Paulo. Suportar uns aos outros. Paulo tem vários motivos para repetir isso muitas vezes. Primeiro, que ele vivia entre um conflito entre judeus e gentios. Se eu fosse contextualizar esse conflito hoje, seria o conflito entre os legalistas e os libertinos. Ele vivia o tempo inteiro esse conflito. Ele estava no meio, no eixo central desses dois grupos, porque ele era judeu, mas ele tinha um chamado a pregar aos gentios. Então ele convivia com judeus, que eram seus patrícios, e ele convivia com gentios, que era a meta dele, como um servo do Senhor, como um apóstolo chamado, fora do tempo, mas apóstolo do Senhor Jesus. E no meio desse conflito, o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim: olha, é imprescindível que, fundamentando a vida de vocês na obra de Cristo Jesus, vocês suportem uns aos outros.
Ora, se o apóstolo Paulo nos dá esse conselho, e se a Bíblia nos dá esse ensino, é porque nunca foi fácil, não é e nunca será fácil a convivência nossa. Porque nós temos dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, dentro da comunidade, pessoas com diferentes posturas em relação a tudo, com diferentes pensamentos, com diferentes níveis de comprometimento. E Paulo está dizendo, olha, vocês devem suportar as debilidades dos fracos. Ele está apelando ao seguinte argumento, olha, o assunto dele desde o início é um assunto que trouxe uma revelação abrangente, que trouxe um ensino extremamente forte, bem fundamentado para a vida do cristão. E ele está dizendo, você que entendeu essa mensagem, qual mensagem? A mensagem que ele vem narrando, este evangelho segundo Paulo, que nos é apresentado aqui na carta aos Romanos. Ele está dizendo, você que é forte, ou seja, você que compreendeu a obra da graça, você que compreendeu a doutrina da eleição, você que compreendeu esses princípios fortes e estas bases sólidas das Escrituras, você deve compreender aqueles que não entenderam ainda. Você deve suportá-los, suportar suas debilidades. Ele está falando de duas coisas, tanto de pecados, quanto ele está falando também de mau entendimento das Escrituras. Quando ele está falando de pecado, provavelmente ele está evocando a vida dos gentios, por causa de uma prática muito diferente daquela prática que foi criada com princípios estabelecidos desde o Antigo Testamento pelos judeus. Por outro lado, ele está falando também de pessoas que eram extremamente legalistas. De quem eram essas pessoas? Os judeus. Quem ele chama de forte? Nem o gentio e nem o judeu. Ele chama de forte aqueles que compreenderam a sua mensagem. E ele diz, olha, você que compreendeu essa mensagem, você deve ter paciência com os outros. Você deve suportar as debilidades dos mais fracos. E o argumento para que eu faça isso, é o argumento que o próprio Senhor Jesus suportou. Está aqui, alguns teólogos dizem, a fórmula da alegria. Qual que é a fórmula da alegria para uma igreja? A fórmula da alegria consiste no seguinte, olha, você não vai fazer o que você mais gosta, você não vai pensar em você mesmo, você não vai pensar em Deus, nos outros por primeiro, mas você vai ordenar a sua vida da seguinte maneira. Primeiro, faça aquilo que agrada a Deus. Segundo, faça aquilo que agrada os outros. Terceiro, faça aquilo que te agrade. Ninguém vai ser infeliz desse jeito. Porque se você, vamos fazer algumas contas aqui. Agradar a Deus é isso que a Bíblia exige. Em primeiro lugar, meu comprometimento deve ser com Ele. Mas em segundo lugar, Paulo nos evoca a nos comprometermos com a alegria, com o bem-estar dos outros, assim como Cristo fez. Olha, quando eu faço isso, eu estou abrindo mão de buscar, em segundo lugar, eu sozinho, o meu bem-estar e buscar o bem-estar dos outros. Em contrapartida, se eu vivo numa comunidade de 400 pessoas, eu sei que estarão lá 399 pessoas preocupadas com o meu bem-estar antes do deles. Normalmente a gente faz a conta ao contrário, a gente pensa assim, mas eu vou deixar de buscar o que é do meu interesse primeiro, em segundo, para buscar só em terceiro o que é meu interesse. Mas veja, quando você se preocupa com o interesse dos outros primeiro, ou aliás, em segundo lugar, o que acontece? Você terá também 399 pessoas se preocupando com o seu em segundo lugar. E não tem como essa conta dar errado. O problema nosso é que nós invertemos. Nós fazemos o seguinte, olha, nós viramos isso de cabeça para baixo. Nós buscamos, primeiramente, o nosso. Depois, descaradamente, a gente faz de conta que a gente busca o de Deus. E em terceiro lugar, raramente, a gente põe os outros. Normalmente a gente coloca a gente de novo lá no terceiro. Ou põe a gente em segundo. E às vezes a gente até esquece que existem outras pessoas. Passa a vida inteira buscando os nossos próprios interesses. Muitas vezes nós esquecemos que existe até Deus. E nós buscamos em primeiro lugar o nosso interesse. Em segundo lugar os nossos interesses. Em terceiro lugar os nossos interesses. Em quarto os nossos interesses. E algum dia, quando der uma dor de cabeça, você vai lembrar de orar, de ler as Escrituras, de pensar em Deus. Se algum dia você precisar de alguém, você vai lembrar que existem os terceiros. E isso não vai dar alegria nem felicidade para ninguém. A fórmula da alegria está aqui. Paulo coloca. Olha,
Desde o início da carta fica claro, Paulo coloca Deus como sendo o motivo da nossa existência. Eu devo glorificar a Deus com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. O motivo de eu estar vivo e existir aqui é a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, o meu interesse, as minhas buscas são os interesses de Deus. Segundo, Paulo coloca, busque o interesse dos outros, ajude os outros, viva pelos outros, como Cristo fez. Ele não buscou o seu próprio desejo, mas ele buscou aquilo que ajudava, aquilo que agradava, aquilo que abençoava a vida dos outros. Faça isso. Em terceiro lugar, você coloca as tuas coisas. Aí você vai ser feliz. Não tenha dúvida que o ambiente ao seu redor será um ambiente favorável a você. Você vai cumprir o seu propósito debaixo do céu. Deus nos colocou aqui para glorificá-lo. Você vai cumprir o seu propósito na vida da comunidade, seja na sua igreja, seja na sua cidade, seja onde quer que você esteja, você vai cumprir o seu propósito. Esse princípio deve funcionar dentro da família. Esse princípio deve funcionar no local de trabalho. Esse princípio deve funcionar dentro da igreja. Pensa nesse princípio aplicado dentro da sua casa. Primeiro você glorifica a Deus com a sua vida. E depois, você faz o quê? Depois, você que é homem, eu vou me preocupar com a minha esposa, com os meus filhos. Eu não posso chegar em casa, deitar no sofá e esperar que todo mundo me sirva. Eu estive numa casa, há algum tempo atrás, e o marido chegou do trabalho, e ele sentou, eu estava passando um final de semana lá, sentou no sofá, chamou o filho. Não vou falar os nomes para não identificar ninguém. Aí o menino chegou na sala, filhinho, tira o sapato do papai e leva para a sapateira, por favor. O menino olhou com a cara daquela tipo assim, ele faz isso todo dia, só não quis falar. Pegou o sapato e levou, emburrado. Aí um pouquinho lá da sala o cidadão gritou para a esposa, também não vou falar o nome, que hora vai sair a janta? Tá tudo no jeito aí? E ela falou assim, seria bom se você viesse aqui fazer alguma coisa. Estou cansado. E eu estava sentado na sala já com o cidadão e extremamente constrangido, porque eu não sabia o que eu fazia. Eu falei, o próximo que ele vai pedir alguma coisa sou eu. Como já foi sapato e já foi comida, não vai sobrar coisa muito boa para mim. Aí, 5 minutos nós começamos a conversar, eu já ouvi o cara roncando. Eu falei assim, esse tipo de vida é uma vida que está buscando o bem dos outros? Aqui, esse estilo, esse tipo de comportamento está ajudando as pessoas que estão ao seu redor, está glorificando a Deus? Nós temos que repensar tudo. O que Paulo está propondo aqui é o seguinte, suportai uns aos outros, suportai as debilidades dos outros. Ele está dizendo assim, olha, quando você chegar num lugar, pense numa coisa, você precisa em primeiro lugar glorificar a Deus, em segundo lugar você precisa fazer o quê? Você precisa auxiliar as pessoas que estão ao seu redor. Se comprometa com isso. E deixe a tua vontade, o teu desejo, os teus sonhos em terceiro. Vai ter muita gente para cuidar deles e buscá-los junto com você, se você estiver disposto a colocar as outras pessoas um passo à frente de você mesmo. O mal da nossa sociedade é que nós estamos vivendo no meio de pessoas que estão 100% do tempo comprometidas com elas próprias. Infelizmente isso às vezes acontece até dentro da igreja. Mas Paulo diz, olha, vamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus levou sobre si as coisas ultrajantes que nós fizemos. Ele levou sobre si as nossas fragilidades. Ele carregou tudo isso por nós. E o mínimo que eu posso fazer é com a meia dúzia de pessoas com as quais eu convivo, eu devo colocar o interesse delas antes do meu. Isso vai fazer um bem danado para mim, e isso vai fazer um bem danado para elas, um bem muito bom para elas. Muito bom. Segundo lugar, está lá no versículo 7. A primeira palavra é suportar. A segunda palavra é acolher. Nossa, como isso é importante. Acolher. Hoje eu ouvi uma oração das que nós estávamos fazendo aqui pela manhã, e eu ouvi uma pessoa orando assim, Senhor, muito obrigado por essa igreja, porque eu cheguei aqui, eu fui bem acolhida. Eu fiquei muito contente com isso, porque várias vezes nós viemos aqui, e nós criticamos, e às vezes pegamos pesado pela falta de acolhimento da igreja. E hoje eu ouvi uma pessoa falando que foi bem acolhida aqui na igreja. Eu fiquei muito feliz, eu falei assim, olha, esse é o caminho, é isso que Deus espera de nós. Que nós saibamos acolher. Veja o versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a sua glória. O que Cristo fez conosco? Imagine, Deus, o Deus Pai, Criador de todas as coisas, tem um filho. E o que esse filho fez? Ao invés de ser egocêntrico, egoísta, como nós muitas vezes somos, ele abriu os braços, junto com os braços de seu pai, e ele nos incluiu nessa família. Ele nos acolheu. E quem que Jesus estava acolhendo?
Alguém que ia acrescentar alguma coisa boa à família? De jeito nenhum. Porque ele estava acolhendo naquela família criminosos, ele estava acolhendo naquela família mentirosos, ele estava acolhendo naquela família corruptos, ele estava acolhendo invejosos, e eu não preciso passar a lista, porque nós todos sabemos muito bem como nós somos. Mas Jesus acolheu este tipo de gente, este povo na família. Acolheu para melhorar, acolheu para tratar, acolheu para curar, acolheu para chamar de irmão. Este é o exemplo da Trindade. E Paulo está usando este exemplo para dizer, é função da igreja, é obrigação da igreja, é dever de cada um de nós como cristãos, imitar a Cristo. Imitar a Cristo significa não só suportar as fraquezas uns dos outros, mas acolher. Acolher é trazer para dentro, acolher é incluir, acolher é abraçar. Paulo está falando isso, e aí ele vai usar qual exemplo? Ele vai usar o exemplo da família dos judeus em relação aos gentios. E ele vai mostrar, especialmente para os judeus e para os gentios, o seguinte: para os judeus, Deus fez de Cristo o grande ministro da aliança, da circuncisão. Ou seja, tudo que a circuncisão apontou e garantiu para vocês, foi cumprido em Cristo. Ele é o Senhor da igreja dos judeus. Mas os gentios não foram esquecidos. E daí ele vai citar uma lista de textos do Antigo Testamento, dizendo, olha, tudo isso está sendo feito para alcançar também os gentios. Então ele estava dizendo para os judeus e para os gentios, olha, vocês receberam o berço, vocês receberam esta herança, mas esta herança era para vocês e era também para os gentios. O que Cristo fez? Cristo acolheu judeus que precisavam dele, e Cristo acolheu gentios que precisavam dele. E por que ele fez tudo isso? Ele fez para que todos nós tivéssemos esperança. Por que nós devemos acolher as pessoas? Porque quando uma pessoa chega a procurar uma igreja, é porque ela já se decepcionou com tudo que está do lado de fora. Quando uma pessoa chega a procurar a Cristo através de uma comunidade, é porque essa pessoa precisa. É porque essa pessoa foi trazida por Deus para cá. É porque essa pessoa foi buscada pela obra graciosa de Cristo. Ora, se Deus tem desde a eternidade o nome dessa pessoa escrito no livro da vida, se Deus tem desde o princípio da história trabalhado para oferecer salvação a esta pessoa, se Deus tem feito com que essa pessoa encontrasse portas fechadas, e então Ele abriu esta porta para que essas pessoas chegassem, vejam qual o tamanho do absurdo do que nós fazemos quando nós não abrimos os nossos braços. Nós estamos não só desobedecendo a Deus, mas nós estamos dizendo para Deus que nós não queremos saber da obra dele. Veja, é extremamente perigoso quando uma igreja se recusa a ser acolhedora. O grande desafio para as nossas vidas, e a obra de Cristo Jesus, a doutrina da eleição, a doutrina da graça, todo esse conjunto nos prepara para quê? Para sermos as pessoas mais receptivas e acolhedoras do mundo. Os cristãos têm que ser assim. Eu não posso ter nenhum grupo na cidade que acolhe melhor do que o nosso grupo. Então esta palavra é uma palavra essencial na nossa prática. É essencial suportar uns aos outros, porque isso diz respeito à nossa convivência interna. É essencial acolher, porque isso diz respeito à nossa convivência com o mundo. Eu tenho que acolher as pessoas, eu tenho que abraçá-las, eu tenho que recebê-las. Isso é seguir o exemplo do Senhor Jesus. Então, um grande desafio deste texto para nós estamos concluindo a carta aos Romanos. E o que Paulo deixa para o final? Ele deixa para o final esses 3 conselhos. Como você tem acolhido as pessoas? Pense nisso. Quantas pessoas você acolheu nos últimos meses, como cristão, seja através da sua casa, da sua família, seja aqui na igreja? Quantas pessoas nós acolhemos? Eu gostaria de desafiá-los, irmãos, para que a gente acolha. Cada um de nós deveria eleger uma pessoa para acolher. Vou acolher. Faça isso no domingo quando você vir um visitante. Faça isso durante a semana, convidando pessoas que você conhece para vir à igreja. E quando elas chegarem aqui, arme uma festa ao redor delas.
Chame 3, 4, nós precisamos abraçar aquela pessoa que veio. Ela é importante para Deus, senão Deus não teria trazido aqui. Nós temos que nos tornar cooperadores de Deus. Fazendo o quê? Fazendo o acolhimento. Este é o grande desafio da igreja. O que Jesus fez nos 3 anos de ministério dele, se você ler os evangelhos, você vai encontrar Jesus fazendo o quê? Jesus estava acolhendo pessoas. Acolheu Levi, pecador, acolheu a mulher adúltera, acolheu ao próprio Judas que ia traí-lo. Jesus acolheu Zaqueu, Jesus acolheu Nicodemos, Jesus acolheu a mulher com fluxo de sangue, Jesus acolheu um endemoniado, Jesus acolheu um ladrão da cruz, mesmo com os braços pregados na cruz, mas ele o acolheu. O que Jesus fez em todo o seu ministério? Acolheu pessoas. E o que nós temos feito com toda a vida cristã que Deus tem nos dado? Quantos anos de vida cristã eu tenho? Quantas pessoas eu já acolhi na igreja? Quantas pessoas que através do meu abraço se tornaram participantes da igreja? E um abraço faz muita diferença. 10, 15 minutos de conversa faz muita diferença. Um convite para almoçar, para passar uma tarde, faz muita diferença. Uma visita faz muita diferença. Então nós devemos acolher as pessoas, é o que Paulo está dizendo. E o último versículo, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Terceira palavra para nós aqui, o terceiro ensino de Paulo. O que tem que ser a marca principal de alguém que tem a fé em Cristo Jesus? Esperança. Esperança. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão tão decepcionadas com tudo, que você conversa várias vezes com as pessoas ao redor, e às vezes até cristãos, em que as pessoas dizem assim: olha, não tem mais jeito, está tudo perdido, eu não sei mais o que fazer, acabou, finalizou. Todas essas palavras são palavras que apontam para um pessimismo, para um fatalismo, para uma falta de crença, para uma incredulidade terrível. E o que Paulo está querendo? Paulo está querendo que nós glorifiquemos a Deus através de uma vida cheia de esperança. O que as pessoas têm que enxergar numa igreja quando elas entram em contato com essa igreja? Tem que encontrar um povo cheio de esperança. Porque normalmente quando as pessoas vêm procurar uma igreja, elas vêm procurar a igreja porque elas perderam a fé. Perderam a fé nas pessoas, perderam a fé na política, perderam a fé no trabalho, perderam a fé perderam a fé em tudo. E elas estão perdidas, e elas precisam encontrar um rumo. Aí se essas pessoas chegarem e encontrarem os crentes, e encontrar um povo assim: olha, não tem mais jeito, a coisa está feia, está tudo perdido. Encontrar gente com menos esperança do que elas, aí é uma situação perigosa. Segundo aspecto, nós não conseguiremos, guarde bem isso, eu jamais conseguirei glorificar a Deus se eu não tiver esperança. Veja bem, vamos fazer uma conta. Se eu creio que Deus é soberano, condutor da história, governador de tudo que existe, Ele é o Senhor de cada ato que acontece debaixo do sol. Se eu me decepciono com tudo, e se eu perco a esperança, no final das contas, o que eu estou dizendo com as minhas atitudes? Eu estou dizendo que eu não creio, que eu não tenho convicção de que Deus está pensando alguma coisa boa a respeito do meu futuro. Você percebe como um simples ato de perder a esperança é algo terrível? Porque daí eu estou indo contra aquilo que as Escrituras ensinam a respeito de Deus. Você: pastor, mas a Bíblia diz que os dias são maus e que este mundo jaz no maligno. Eu não estou chamando você para ter esperança no mundo. Eu estou chamando para você para ter esperança em Deus, porque o mesmo Deus que nos disse que esses dias seriam maus, este mesmo Deus nos fez promessas a respeito da vitória do Cordeiro, nos fez promessa a respeito do céu, nos fez promessa a respeito da vida eterna, nos fez promessa a respeito da qualidade de vida que nós teremos por toda a eternidade. Como que eu posso perder a esperança? A minha esperança, ela tem que ser ultra circunstancial. Quando tudo estiver cinzento, quando tudo estiver feio à minha frente, ainda assim eu tenho que ter esperança. Por quê? Porque eu não estou pensando em 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas eu estou com os olhos na eternidade.
E o que Deus tem prometido para mim na eternidade é suficientemente grande para que eu enfrente todas as decepções, todas as frustrações, todos os nãos do mundo e todo o aspecto pessimista ao meu redor com confiança, com entusiasmo, com alegria, porque eu sei que a cada dia que passa mais perto eu estou da vida que está preparada para mim na eternidade. Então eu não posso perder a esperança jamais. E se eu, que tenho uma esperança ancorada na eternidade, perder a esperança, quanto mais as pessoas que não têm a fé em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo: suportem as debilidades uns dos outros, acolham a todos, se baseiem nas Escrituras, que é o que ele diz para nós lá no versículo, a partir do versículo 4 e versículo 5, Paulo, ele invoca as Escrituras, tudo que está dito, tudo que está ensinado, tudo que está para nós como alimento, para quê? Para que nós usemos esse alimento para fortalecer a nossa esperança. Porque sem esperança eu não glorifico a Deus. Porque sem esperança eu não trabalho na igreja. Porque sem esperança eu não avanço na minha vida. Porque sem esperança eu não melhoro. Porque sem esperança eu não vou ter gozo no coração. Porque sem esperança eu não vou me sentir satisfeito nunca. O que me faz satisfeito com o que eu tenho hoje? O que me faz satisfeito com o que eu tenho hoje é que o maior tesouro que eu tenho não é o que eu tenho hoje. O maior tesouro que eu tenho é aquele que foi prometido por Cristo na cruz. Que foi prometido e ganho por Cristo na cruz. É o céu. Esse é o maior tesouro da minha vida. Se hoje Deus quis me dar isso, glória a Deus por isso, porque tudo que nós temos aqui vai ficar aqui mesmo. Quando morre alguém famoso, parece que a gente percebe mais claramente isso. Quando morre alguém pobre, não tem nada, aí você fala assim, ó, não levou nada com ele, não tinha nada para levar mesmo. Mas quando morre alguém rico, quando morre uma figura estratosférica, em termos de fama, a gente se depara com isso. E ontem morreu uma das pessoas mais conhecidas da televisão. O que ela levou consigo? Se ela tiver a fé em Cristo Jesus, ela levou um grande tesouro. Se não, ela não levou absolutamente nada, a não ser suas culpas, a não ser seus pecados. Então os grandes tesouros da nossa vida não são aqueles que podem ser apalpados com a mão. Não são aqueles que você pode sentar na frente deles e ficar adorando-os e vislumbrando-os. O maior tesouro da nossa vida é a obra de Cristo Jesus no nosso coração. E isso é motivo suficiente para que eu tenha esperança. E Paulo está dizendo, nós precisamos salientar isso. E o Deus da esperança, o Deus a que nós buscamos, é o Deus da esperança. Ele vos encha de gozo, ou seja, Ele dê satisfação, Ele dê alegria para vocês. A paz no vosso crer, ou seja, a convicção, a certeza. Eu não estou em conflito naquilo que eu creio. Eu estou seguro naquilo que eu creio. Eu estou seguro naquilo que a palavra de Deus me ensina. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Qual a maior obra que o Espírito Santo vem realizar no meu coração? Eu fui procurar a resposta dessa pergunta, porque o texto evoca essa pergunta. Qual que é a maior obra? Alguns responderiam de pronto, é a obra da santificação. Outros responderiam, a obra da regeneração. A maior obra do Espírito Santo na minha vida é ser Ele o atestado da minha esperança. O Novo Testamento diz que o Espírito Santo, Ele é em nós o Consolador, Ele é aquele que nos guia em toda a verdade, mas Ele é o selo que atesta que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz, este Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele me autentica como alguém que é propriedade de Deus, e Ele é como um selo, quando você põe uma carta, que garante que a carta vai chegar lá. Ele é este selo na minha vida. Ele é a garantia que eu vou chegar lá. A esperança
no poder do Espírito, significa o quê? Essa esperança que é fruto da convicção de que o Espírito Santo que habita em você, Ele é o grande responsável de fazer você chegar aonde Deus quer que você chegue, aonde o Filho de Deus que pagou o preço da sua passagem, da sua viagem, quer que você chegue. É o Espírito Santo que garante isso, é Ele que me dá a esperança. Então, conselho para nós nesta manhã: suportai as debilidades uns dos outros, acolhei uns aos outros e vivam com esperança. Esse é o resumo da parte prática que Paulo nos dá aqui na carta aos Romanos, do capítulo 12 até o final. Depois ele vai começar as saudações e algumas recomendações finais. Eu não sei como você tem vivido, eu estou avaliando a minha vida, mas eu acredito que todos nós precisamos colocar em prática esses conselhos: suportar, acolher e viver com esperança, contagiar outras pessoas com esperança. Nós estamos cercados de pessoas que têm o hábito de contaminar, não quero nem chamar de contágio, mas pior, contaminar as pessoas com pessimismo. Com pessimismo, com medo, com problema. E nós não podemos entrar nessa vala comum. Nós somos cristãos, nós temos uma vida diferente, nós temos uma esperança, uma convicção em Cristo Jesus. Nossa esperança está ancorada na eternidade. E isso deve fazer toda a diferença para a vida daqueles que chegarão perto de nós. Nós precisamos contagiar as pessoas com esta esperança, para que elas vibrem, para que nós sejamos vibrantes em tudo que nós fizermos. Porque tudo que nós fizermos, nós podemos estar diante da última vez que nós fazemos. Hoje pode ser o último culto que nós vamos estar aqui juntos. Hoje pode ser a última reunião que nós vamos cantar aqui ao Senhor. Nós não sabemos. O amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Mas quando eu tenho esperança, eu faço tudo como se eu estivesse no linear da história. Porque eu sei que Deus não falhará, que as promessas dele não falharão. E eu preciso contar isso para quantas pessoas eu puder, para que elas também tenham esperança. Está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo outro. Não precisa ter medo, não tenha medo. Confia em Deus, porque se Ele quiser que você tenha, você terá. Se Ele não quiser que você tenha, você não terá. Mas se você crer nele, tem um tesouro que você tem pela fé. E este, Ele já garantiu que é seu, se você crer em Cristo Jesus. E este tesouro é maior do que tudo mais, porque ele diz respeito à eternidade. Eu fico pensando na grande decepção daqueles que neste mundo têm tudo, quando eles forem chamados e eles se depararem com uma eternidade onde eles não terão absolutamente nada, a não ser dor e sofrimento. Pense na angústia e na decepção de uma vida inteira perdida. Uma vida inteira de 70, 80, 90 anos. O castigo eterno. Nem de longe, qualquer coisa compensará. Do lado de lá ninguém vai dizer aquela frase: ah, valeu a pena. Ninguém vai falar isso. Ontem eu vi uma pessoa fazendo algo errado, alguma coisa boba, comendo um doce de uma festa antes da hora. E aí a esposa dessa pessoa deu uma bronca: olha, onde já se viu fazer isso? E deu aquela bronca. E daí eu perguntei para ele: valeu a pena? Ele falou: olha, valeu, porque o doce estava bom. Ninguém vai dar essa frase do lado de lá. Está no inferno queimando, mas alguém vai: e aí, valeu a pena, aproveitou? Está sofrendo agora, mas foi bom do lado de lá? Ninguém vai dizer que valeu, porque todo mundo saberá quão terrível será esse quadro. Mas no céu alguém vai dizer: valeu a pena? Valeu a pena abrir mão? Valeu a pena suportar? Valeu a pena acolher? Valeu a pena? E todos vão dizer: valeu muito mais a pena do que nós imaginávamos. Se sente falta de alguma coisa, nós vamos falar: não. Sente falta do carro, da casa, do dinheiro, dos amigos, da fama, de alguma coisa assim? Não vou. Nós não vamos sentir falta. Nós vamos sentir alegria indizível. É isso que diz as Escrituras. Por isso nós temos que ter o coração cheio de esperança. Amém?
Vamos cantar.